Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes e eu sou Fernando Moraes, seja muito bem-vindo e vamos para mais uma mensagem do Fonte Viva, o seu livro maravilhoso, no qual então eu faço o Evangelho no lar com o Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida com ele. Pessoal, eu quero dizer para vocês que eu então já comecei o roteiro, eu precisei fazer um roteiro aqui do filme Vozes do Além, porque o filme tem bastante interessante que eu não falei aqui no canal Luzes, envolvendo, né, a espiritualidade. Então, essa semana vai ser leve para mim na escola, né, tá chegando o final do ano e tal. Eu vou gravar essa semana para vocês esse filme, e se der certo eu posso até então colocar algumas imagens na minha volta. Vamos então, busquemos alguns. Toda escritura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Procure a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem em mãos, não indagas de onde proveio. Ignore se procede da casa de um homem justo ou injusto, se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes como observá-lo, utilizá-lo com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta a luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando na altura das possibilidades com que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes, porque exigir sejam elas subscritas em sua exposição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos delas em nós e ao redor de nós. Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do Espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros, o essencial é proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e sã de seus fundamentos, porque, usando em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador nascido da infinidade misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Pessoal, nessa mensagem eu peguei duas reflexões, que a primeira, o que eu entendi até nesse exato momento, que o dinheiro seria uma simbologia, ou por exemplo, ele quer dizer, quando fala de dinheiro, assim, que todo o nosso trabalho, que seja na Igreja Católica ou na Evangélica ou na religião que você está atualmente, muitas vezes nós temos o costume de reclamar de tudo que nós fazemos. Ou nós estamos no final de semana, uma hora antes da palestra, a gente reclama: nossa, mas tem palestra hoje cedo, nossa, o tema é esse ainda, de novo esse tema. Ou se for à noite, nossa, eu poderia sair, mas hoje tem trabalho na casa espírita, mas de novo isso. Só que assim, gente, a gente deve pensar maior, a gente deve ter um pensamento, a gente deve analisar melhor e não reclamar então dos nossos trabalhos ou no centro espírita ou na Igreja Católica.
Porque os trabalhos mediúnicos ou a palestra que nos é dada de presente vem do alto. Se você está numa determinada casa espírita ou na igreja, então é dada a você essa oportunidade para você estudar. Mesmo que talvez tenha pessoas insuportáveis ou pessoas chatas ali no centro espírita ou na igreja católica, eu sempre costumo falar que nós precisamos ir, porque lá, ou melhor, nós precisamos ir à procura de aprender, à procura do trabalho mediúnico, à procura de executar então a missão espiritual no qual temos. Porque a pessoa que vai numa igreja pelo padre, ou a pessoa que ela vai então pelos médiuns, na casa espírita, obviamente que ela vai ficar decepcionada, porque ninguém é perfeito, né? E ela ficar frustrada, então, com esse apego a esse médium, a esse líder religioso, a pessoa pode interromper a sua missão espiritual. Então, nós devemos ir na nossa igreja ou na casa à procura do Cristo, ou estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, ou os livros de André Luiz, e também trabalhar mediunicamente com o único objetivo sem interesse, que é ajudar os irmãos desencarnados e encarnados. Apenas isso. Então, que nós possamos analisar o que nós fazemos. E aquela pergunta que eu faço para vocês: o que nós estamos fazendo da nossa vida? Muitas vezes nós vamos em uma casa espírita e a palestra é mole, aquela palestra não foi para mim, a gente chega nessa conclusão: eu fiquei com sono, aquela palestra não foi para mim. Mas, gente, os mundos, ou o mundo, ou as pessoas não ficam orbitando na nossa vida, como se a gente fosse o sol. Se aquela palestra não foi para ti, foi para algum espírito ali desencarnado, ou foi para alguma pessoa que estava acomodada ali no centro espírita, foi para ela acordar naquele momento, ou foi para aquela pessoa ter um alívio, ou foi até uma chamada de atenção. Então a gente não pode ter o egoísmo de simplesmente achar então que tudo gira ao nosso redor. Outra coisa também, gente, aqui em Matão, acho que deveria, né? Acho que o espiritismo, assim, na cidade toda, deveria ter um médium que escrevesse as cartas psicografadas, né? Para o público, assim como o Chico Xavier fazia. Infelizmente o espiritismo não tem isso, pelo menos aqui na minha cidade. Mas, gente, essa mensagem é também para aquelas pessoas que vão em centro espírita atrás de cartas psicografadas ou mensagem, e muitas dessas pessoas, principalmente quando estão entrando no espiritismo, querem uma mensagem do Dr. ABC de Menezes, querem uma mensagem do Chico Xavier, querem uma mensagem do seu mentor espiritual, e muitas vezes não recebem, então, dessa mentoria, vamos dizer assim, né? Só vem então uma carta muito simples de um espírito muito amável que quis ajudar ela ali nesse momento. Muitas vezes também as cartas psicografadas, pelo menos o que acontecia comigo, não vinha identificada. Eu vi ainda uma casa no YouTube que psicografa a carta, então, e no final desse texto é identificado, mostra ali a assinatura da pessoa, né? É arrepiante. Mas o que eu quero dizer, gente, que no espiritismo os espíritos não se importam em se identificar. Eles não gostam, tá? Isso seria, talvez, a igreja de Deus seria uma fama, tá? Vocês podem ver que no livro dos Espíritos, ou em vários livros de Kardec, é muito difícil um espírito se identificar através do seu nome, tá? O importante é que você precisa sempre ver
é o conteúdo da carta, é o conteúdo da mensagem. É o que a mensagem está passando para você. A carta psicografada, quando ela é ganha, ela já é um presente, gente. Infelizmente, tem muitos espíritos que ficam idolatrando médium, ficam idolatrando Divaldo Franco, Raul Teixeira, como se ele fosse semideuses. E a vida não é assim, gente. O é muito importante ali no centro espírita é você receber uma carta, você receber uma mensagem daquele espírito que está com vontade de te ajudar. E, obviamente, gente, que toda ajuda é muito bem-vinda e é um presente da divindade. Beijão para vocês, fica com Deus.